É fato que o marketplace do Facebook não é mais a mesma coisa que já foi até 2021 e muita gente se pergunta se essa plataforma está próxima do fim. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre esse assunto, mas claro que eu também posso estar errado e é exatamente por isso que eu vou dar algumas sugestões valiosas do que você pode fazer a respeito disso. Então fica aí comigo nesse vídeo até o final se você quiser saber quais elas são. E aí, beleza? Eu sou o Max, seja bem-vindo ao canal Por Conta Própria e hoje a gente vai falar sobre essa plataforma tão especial, né, que eu tenho certeza que já mudou a vida de muita gente. Inclusive eu gostaria que vocês deixassem aí no comentário do vídeo como que foi a sua experiência vendendo no Marketplace do Facebook. Se você conseguiu pegar a época de ouro do Marketplace, onde praticamente qualquer anúncio que você colocava lá viralizava e dava muitas visualizações e gerava muitas vendas, né? Ou se você deu azar de chegar em um momento em que já não estava mais tão bom assim de vender como era antes, então comenta aí embaixo pra gente trocar uma ideia sobre isso. No meu caso, quando o Marketplace foi lançado, eu já trabalhava com vendas de relógios do AliExpress nos grupos do Facebook, e isso foi em 2018. E nessa época dava muito mais certo trabalhar com esses grupos, e eu acredito que parou de dar certo justamente por causa do Marketplace. Foi uma atualização que teve, que sempre que eu ia postar os meus anúncios, estava aparecendo lá postar também no Marketplace. E eu nem sabia o que era esse tal de Marketplace, né? Mas eu sempre deixava essa opção marcada quando ela aparecia. E aí eu comecei a perceber uma diferença muito grande na quantidade de mensagens que eu recebia pelo Messenger, né? Tinha dias que, sem brincadeira, eu recebia mais de 100 mensagens de pessoas diferentes, e isso tendo só uns 3 ou 4 modelos diferentes de relógio. Depois de umas 2 semanas que eu fui perceber aquele botãozinho lá do Marketplace do Facebook, e aí eu meio que abandonei os grupos e comecei a focar só lá dentro. E eu posso dizer tranquilamente que eu fui um dos pioneiros a vender no Marketplace, porque sempre que eu entrava lá, eu via pouquíssimos anúncios, né? Eu filtrava para relógio e apareciam uns 3 ou 4 só junto comigo. Essa época eu trabalhava de forma bem amadora. Para vocês terem uma ideia, eu nem conhecia o AliExpress na época, eu fazia as minhas compras através do site da Wish, e para quem não conhece a Wish, ela é péssima, pelo menos comparado ao AliExpress, né? Porque lá você não consegue ter o rastreio dos seus produtos, pelo menos na maioria dos anúncios. Então eu comprava e tinha que esperar às vezes 2, 3, 4 meses para chegar, e eu nem sabia quando que ele ia chegar, simplesmente batia na minha porta, e muitas vezes eu já nem lembrava mais do produto. Era bem complicado conseguir um estoque bem estruturado, porque eu não fazia ideia de quando os produtos iam chegar, e praticamente levava 1 ou 2 dias para vender tudo quando chegava, então era complicado, porque eu ficava fazendo conta, né, de quanto que eu poderia ter ganhado se eu conseguisse suprir toda a demanda que eu estava recebendo de clientes, e foi justamente por não saber que existia o AliExpress, ou não ter uma estrutura bem organizada, basicamente não ter conhecimento, né, foi o que me fez perder uma oportunidade gigantesca que tinha naquela época. Por isso eu acho tão importante você aprender e estudar sobre o ramo que você atua. E é exatamente por isso que eu sempre foco aqui no canal em trazer as coisas que eu aprendi ao longo desses 5 anos nesse mercado. Por mais que isso não dê tanta visualização, como por exemplo os vídeos de unboxing, eu sinceramente vejo que tem muitos canais por aí no YouTube que desse nicho só ficam postando vídeo de unboxing. E eu entendo que é legal, são vídeos que dão motivação para quem está começando principalmente, e é uma coisa que ajuda bastante, porque é um ramo complicado, né? Nem sempre você vai estar em época de vacas gordas, onde tudo que você faz dá certo, onde você consegue ganhar bastante dinheiro, então essa motivação ela é importante. Mas ficar só nisso acaba que não agrega muita coisa para quem assiste. Vai estar lá super motivado, mas sem saber o que fazer. Então essa fase boa que teve no Marketplace do Facebook, eu diria que durou até o início da pandemia em 2020, naquele momento houve um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda, porque muita gente acabou perdendo o trabalho e começando a procurar opções de renda extra na internet, acabou vindo para importação. E os compradores, né, que tinham em abundância naquela época, pararam de comprar justamente porque alguns perderam a sua renda e outros simplesmente não tinham como sair de casa por conta do lockdown. Nessa época eu fiquei uns 6 a 8 meses sem sair de casa para poder vender, e depois que as coisas começaram a estabilizar um pouco e foi começando a liberar para as pessoas saírem um pouco mais, né, eu percebi que já tinha mudado muita coisa. Eu diria que foi o início dessa fase que a gente está vivendo até hoje, 3 anos depois, em que muitas vezes você posta um anúncio e ele não dá visualização nenhuma, fica lá em 0 visualizações. E aí teve que começar toda aquela ideia de você apagar e postar o anúncio quando isso acontece. É uma estratégia que eu fiz bastante, né? Inclusive eu passei aqui no canal logo no início de 2021, quando eu comecei a fazer os vídeos aqui pro canal. Era uma estratégia que estava salvando muita gente. Hoje em dia eu tenho visto que isso tem sido cada vez menos efetivo, apesar de ainda funcionar de vez em quando, mas ainda assim não tem sido suficiente, pelo menos no meu caso e das pessoas que eu converso a respeito disso. Então, o que será que está acontecendo com o Marketplace do Facebook? Será que ele vai acabar? Bom, na minha opinião, ele não vai acabar, mas ele vai ficar meio que morno do jeito que está para quem continua utilizando de forma gratuita.
Como não tem motivo nenhum para ter uma previsão de que a oferta de produtos vai diminuir ou a demanda de clientes vai aumentar, a melhor coisa que você pode fazer para você extrair mais clientes e mais vendas do Marketplace é impulsionando seus anúncios de forma paga. Claro que não é simplesmente você sair colocando publicidade em todo e qualquer anúncio que você criar, já que isso pode exigir um certo investimento. E dependendo do produto, pode ser que não vale a pena. Eu mesmo já impulsionei alguns anúncios e me dei mal, apesar de na maioria das vezes eu ter tido resultados positivos. Então em breve eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso, onde eu vou dar estratégias de impulsionamento de anúncio no Marketplace, para você fazer isso da forma correta e não perder dinheiro. Se quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu já tiver lançado esse outro vídeo, ele vai estar aí no card para você assistir. O Facebook, como qualquer outra empresa, tem o objetivo de lucrar. Então não faria muito sentido eles entregarem uma plataforma que gera tanto valor como o Marketplace para todo mundo usar de graça. Até porque com tanta gente vendendo lá, nem seria possível, sendo que eles podem cobrar por isso. De início, para que a plataforma se popularizasse, fazia total sentido, né, que eles deixassem as pessoas aproveitarem todos os benefícios de graça, tanto que nos primeiros meses do Marketplace nem existia a função de impulsionar. E mesmo se existisse, ninguém ia usar, porque o tráfego orgânico já era mais do que o suficiente. Depois que os usuários começaram a se estabilizar no Marketplace e os vendedores passaram a depender da plataforma para ganhar dinheiro, e os compradores já tinham o hábito, né, de acessar o Marketplace quase que diariamente, o Facebook ele lançou o impulsionamento para conseguir monetizar em cima de toda essa base de usuários. E de início foi algo meio opcional, assim, você conseguia destaque com qualquer tipo de produto, ainda de forma orgânica, mas depois de um tempo foi se tornando cada vez mais importante até chegar em um ponto em que, dependendo do nicho que você trabalha, se for muito competitivo, é praticamente obrigatório que você use o impulsionamento. A não ser que você tenha poucas unidades de um determinado produto, e aí não tem problema, você vai conseguir vender um por semana, às vezes mais, às vezes menos do que isso, mas vender em grande quantidade todos os dias em um nicho que é muito concorrido, você vai precisar impulsionar. E agora eu vou te dar algumas sugestões do que você pode fazer para contornar essa situação e não ter que necessariamente fazer investimento em tráfego pago. São estratégias que até hoje funcionam muito bem, né? Que vão te permitir se destacar dos seus concorrentes que não estejam fazendo isso. A primeira coisa é: crie uma conta nova no Facebook. Mais recentemente eu criei uma conta nova no Marketplace para poder anunciar. Eu já tinha 2 contas lá e depois eu criei essa terceira e fiz até um vídeo, que caso você queira ver eu vou deixar aí no card, falando sobre como que foi a minha experiência com essa nova conta. Mas de forma resumida, eu tive um resultado muito bom com essa conta, bem melhor do que as minhas contas anteriores, e a minha opinião sobre o motivo disso acontecer é porque o Facebook quer que as contas novas, as pessoas novas no caso, consigam ter algum resultado e se acostumem a utilizar o Marketplace, para que depois elas venham a investir na plataforma. Se o Marketplace simplesmente não entregasse nenhuma visualização para os anúncios de contas novas, provavelmente aquela pessoa que está começando iria acabar desistindo de vender lá dentro. E em nenhum momento ia trazer retorno para o Facebook, né? Então faz sentido que as contas novas tenham resultados melhores, e isso é uma baita oportunidade para quem ainda não vende, mas se você já tem uma conta, você pode criar outra e ver se isso realmente funciona. No meu caso funcionou muito bem e funciona até hoje, e eu tenho resultados melhores na conta nova do que eu tenho na minha conta anterior. E olha que já tem por volta aí de 10 meses que eu criei essa conta nova. E até hoje eu não vi ninguém falando sobre isso no YouTube, então você pode se considerar uma pessoa privilegiada por ter uma informação que poucas pessoas têm, mesmo que já esteja funcionando há bastante tempo. A segunda sugestão que eu tenho para você é: aumente a sua variedade de produtos. E se tiver faltando ideias de produtos para você vender aí na sua região, eu sugiro que você confira a descrição aí desse vídeo, porque eu coloquei uma lista atualizada de alguns dos produtos que eu vendo, e é exatamente nesses links que eu compro esses produtos. Então eu já fiz toda a pesquisa para encontrar o melhor anúncio de cada produto desse aí, com o melhor preço, e vai estar tudo aí embaixo na descrição, basta você escolher o seu e comprar. E comprando esses produtos através do meu link, você vai estar apoiando bastante aqui o canal. Então é uma forma simples de você conseguir retribuir por todo o conteúdo gratuito que eu trago aqui. Eu nunca cobrei um centavo pelas informações que eu trago, e qualquer pessoa que já tenha aplicado por um certo tempo alguma coisa do que eu disse por aqui, sabe que tudo isso tem grande valor. E eu ficaria bastante grato. Beleza? Então continuando. Algo que eu falo desde quando eu comecei a gravar os vídeos aqui no canal, mas algo fundamental, principalmente nos dias de hoje, em que está difícil, né, de vender no Marketplace, é trazer novos produtos. Porque trazendo esses produtos você vai ter uma maior chance de encontrar um produto estrela, que é aquele produto que se destaca e você consegue fazer muitas vendas dele, às vezes todos os dias, como por exemplo já foi o caso, né, do D20 no passado, para quase todo mundo que trabalhou com importação uns 2 ou 3 anos atrás,
Mas acredite que ainda tem produtos que têm um desempenho tão bom quanto ele, você só precisa encontrar. Hoje em dia eu tenho preferido trazer cada vez mais produtos em nichos menos concorridos do que produtos como smartwatch, fone de ouvido Bluetooth, né, que todo mundo já vende. Eu ainda trago, na verdade, mas com muito menos frequência do que antes, percentualmente falando. Porque o meu foco agora são esses produtos que não são tão competitivos. E isso me faz conseguir extrair um retorno bem melhor do marketplace do que eu conseguiria com produtos muito disputados. Isso inclusive afeta a lucratividade, né? Porque quanto mais pessoas estão vendendo o mesmo produto, mais barato ele vai ficar e, consequentemente, menos dinheiro você vai ganhar. E a terceira dica é algo um pouco mais técnico, mas que pode te ajudar bastante se você não está tendo muitas visualizações dos seus anúncios. É você fazer algumas modificações dentro do seu anúncio até que ele saia desse limbo aí de ficar com 0 visualizações. Então o que você precisa fazer? Primeiro, você vai postar em categorias diferentes. Dando um exemplo de smartwatches, você pode colocar tanto em joias e acessórios, o que eu acredito que seja o que a maioria das pessoas coloca para esse tipo de produto, mas você também pode colocar em eletrônicos e computação, ou mesmo em algo que não é muito comum, mas que acaba funcionando para mim, que é colocar na categoria de decoração. E isso faz sentido, porque pessoas que estão comprando coisas de decoração muitas vezes estão comprando coisas que não necessariamente elas precisam, como, sei lá, um carregador de celular, que você compra quando você realmente precisa, quando o seu estraga ou quando você perde o que você tinha. Mas sim algo que elas desejam, porque bateram o olho ali e acabaram se interessando, e esse tipo de pessoa muitas vezes se interessa por artigos de moda como relógio, mesmo que não seja exatamente aquilo que ela está procurando. Então faz o teste aí, coloca um produto de desejo na categoria de decoração e depois você me fala se isso funcionou para você. Outra coisa que pode ser interessante é você diminuir o raio para onde o seu anúncio vai ser mostrado. Se você colocar 80 km de distância, que é geralmente o que o padrão do Facebook coloca lá, o seu anúncio ele vai ser mostrado para pessoas que estão muito longe de você e muitas vezes elas não vão te mandar mensagem justamente por causa disso, o que pode prejudicar bastante ali o desempenho do seu anúncio. Em vez disso, eu sugiro que você limite para 20 km e que você crie variações desse anúncio colocando localizações diferentes, principalmente se você tiver mais de uma conta no Facebook, que é o que eu sugiro que você tenha. Por exemplo, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, então eu vou criar um anúncio e vou colocar a localização aqui em Vitória com um raio de 20 km. Numa outra conta que eu tenho, eu vou postar o mesmo anúncio com a localização de Vila Velha, que é a cidade vizinha daqui. Dessa forma, sendo a pessoa de Vitória ou de Vila Velha, quando ela abrir um dos meus anúncios e ver que eu estou mais perto da casa dela, isso aumenta as possibilidades dela me mandar uma mensagem interessada no meu produto. E esse engajamento que é gerado faz com que os resultados dos anúncios melhorem. Pode ter certeza que eu já testei isso muitas vezes antes de trazer aqui. E por último, mas não menos importante, na verdade isso é algo importantíssimo e que eu nunca vi ninguém falando sobre isso no YouTube por aí, e tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Já perceberam que o Marketplace funciona dessa forma, né? De acordo com o engajamento que um anúncio pode ter, isso pode impulsionar o anúncio e fazer com que ele seja mais entregue para as outras pessoas. Então uma coisa básica que você pode fazer é simplesmente pegar o link do seu anúncio e pedir para 2, 3 ou 4 pessoas que você conheça para simplesmente clicar no link e apertar lá em "Esse produto está disponível". Esse start inicial aí pode ser exatamente o que o seu anúncio precisa para sair das 0 visualizações e quem sabe até mesmo ter um resultado muito bom. Beleza? Então aplica aí algumas dessas sugestões e você vai ver que ainda tem salvação para você conseguir faturar no Marketplace sem precisar fazer impulsionamento dos anúncios. E principalmente, o Marketplace ele não vai acabar, ainda dá pra gente extrair um suquinho disso daí. Mas caso você queira fazer um impulsionamento e melhorar ainda mais os seus resultados, logo em breve, não se esqueça que eu vou trazer um vídeo aqui explicando como que você faz isso da melhor forma para você não perder dinheiro. Beleza? Então fica de olho aí no canal. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo. E se você é novo por aqui e tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal porque eu vou estar soltando vários vídeos aqui toda semana com assuntos que vão te ajudar bastante a fazer uma renda extra. Ou mesmo, se você quiser trabalhar totalmente por conta própria com importação e revenda, como eu faço hoje em dia, os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso e até a próxima!